Pessoal, continuando aqui com o conceito de função, coloquei o mesmo exemplo, né, da corrida de táxi. É uma função de A para B. Olha aqui, olha onde a seta sai é o domínio. Então eu estou falando que o meu domínio é A e o contradomínio é B, uma função de A para B. A lei dessa função f é 3x mais 4,5. Né? Aqui o x, vamos interpretar que é o quilômetro rodado, e o 4,5 é o valor fixo, que é a bandeirada. Né? Aí eu coloquei aqui, ó, se eu não andar nada, eu vou pagar 4,50, né? 3 vezes 0 mais aqui. Se eu andar 1 km, 3 vezes 1, 3 mais 4,50, 7,50. Se eu rodar 2, 3 vezes 2, 6 mais 4,50, 10,50 e assim vai. Coloquei esses três aqui, para a gente olhar direitinho. Então aqui, gente, o domínio é os elementos do conjunto A. Então o meu domínio é o conjunto A, que é igual a 0, 1, 2, 3. A imagem é onde a seta chegou. Então o meu conjunto imagem aqui é o seguinte, vai ser 4,5, aí eu vou separar por ponto e vírgula, 7,5, 10,5 e 13,5. Ou seja, a imagem do 0 é 4,5, a imagem do 1 é 7,5, a imagem do 2 é 10,5 e a imagem do 3, 13,5. Então eu tenho o meu conjunto imagem. E eu tenho também aqui o meu contradomínio. Contradomínio. Então o contradomínio é todo o conjunto B, o que está disponível para a imagem chegar. Então, nessa situação, o meu contradomínio vai ser todo o conjunto B, que é 2, 4, vou colocar ponto e vírgula, tem alguns com vírgula, 2, 4, 4,5, depois 6, 7,5, beleza? 8, né? 8, 10,5 e 13,5. Ou seja, todo o conjunto B. Então o contradomínio é tudo que eu tenho disponível. Aonde eu usei, aonde a seta chegou é a imagem. E aonde a seta sai é o domínio, o que domina a função. Então tá aí o conceito de domínio, conjunto imagem e contradomínio. Tranquilo, galera? Bem light. Vou aproveitar esse vídeo também e vou falar sobre domínio de uma função. Porque às vezes eu tenho algumas restrições. Agora eu vou falar aqui embaixo, tentar fazer no mesmo vídeo, sobre o domínio de uma função real. Vou tentar colocar alguns exemplos para vocês. Imagine que eu tenho um exemplo assim, ó, f de x é igual raiz quadrada de x menos 9. E eu quero descobrir o domínio dessa função. Então observe, gente, quando eu falo f de x, vocês têm que lembrar que f de x é a mesma coisa que y. Eu poderia escrever y é igual x raiz quadrada de x menos 9. F de x é a mesma coisa que y. Então, gente, o que domina a minha função aqui? O que domina é o x. Ó. O meu f depende do x, o y depende desse x. Então o domínio aqui é a letra x. Por quê? Porque o f de x vai depender. Coloca 1 aqui para você ver. Coloca 2, coloca 3, vai mudar. Ou seja, tudo depende do x. Então se depende do x, vamos analisar também alguma coisa. Eu quero saber o domínio dessa função. É uma raiz de índice par, raiz quadrada. E nós sabemos que quando o índice de uma raiz é par, o radicando não pode ser negativo. Existe raiz de radicando negativo? Existe raiz quadrada de número negativo? Não existe em reais. Não tem como. Então o que eu vou fazer? O que está aqui dentro, x menos 9, então o domínio vai ser ó, x menos 9, precisa ser maior ou igual a zero. Por quê? Existe raiz quadrada de zero? Existe. A raiz quadrada de zero é zero, porque está no numerador. Pode ser zero. Ou qualquer número maior, ou seja, qualquer número positivo. Então aqui o x tem que ser maior ou igual a 9. Por que 9? Eu vou passar o menos 9 para cá. Então o domínio aqui vai ser assim, desse exemplo. O domínio x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 9. É uma função real, estou trabalhando domínio real. Então eu posso trabalhar qualquer x maior ou igual a 9. Por que eu não posso colocar 8? Porque 8 menos 9 é menos 1. E não existe raiz de índice par e radicando negativo. Então está aqui o meu domínio.
Eu passei uma noçãozinha para vocês no ano passado sobre isso. Correto? Vamos fazer mais um outro exemplo. Uma função g, agora vai acostumar, cada hora vai mudar a função. G de x é igual a x mais 12 dividido por x menos 5. Eu quero calcular o domínio, é uma função real, viu gente? É uma função real. Então aqui, tem alguma restrição nesse x? Ó, o domínio é o x, o g depende do x. Tem alguma restrição para esse x aqui? Não. Em cima pode ser qualquer número, positivo, negativo, pode ser zero, não tem problema nenhum. Então aqui não tem restrição, o x pode ser qualquer real. Agora toma cuidado, o denominador tem restrição, beleza? E se é o denominador de uma fração, nós sabemos que o denominador de uma fração não pode dar zero. Lembra disso? Denominador ou divisor de uma fração nunca pode dar zero. Logo, esse denominador, o x menos 5, tem que ser diferente de zero. Então, eu vou passar para cá, o x tem que ser diferente de 5. Então, qual é o domínio nessa situação? Eu posso falar que o domínio é qualquer número real, menos o número 5. Por quê? Porque se eu colocar 5 aqui, quanto que é 5 menos 5? Zero. Não existe divisão por zero, não pode ser 5. Ah, Rogério, pode ser zero? Pode. Pode ser qualquer número aqui, 0 menos 5 é menos 5. O denominador pode ser menos 5. Só não pode ser o 5. Então aqui o domínio é qualquer real menos o 5. Poderia escrever assim também, ó. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 5. Estou falando que pode ser qualquer número real, menos o 5, porque o 5 vai anular o denominador. Então tá aí, ok? E toma cuidado, aqui é porque é uma raiz de índice par. Aí é maior ou igual. Vou fazer um outro exemplo para vocês, para treinar isso aí. Vou tentar fazer aqui, quer ver? Vou apagar aqui, qualquer coisa vocês podem voltar no vídeo aí. F de x é igual a menos 1 dividido pela raiz quadrada de x menos 2. Então, outro exemplo. Agora, toma cuidado, porque a raiz quadrada está no denominador. Beleza? Eu falei para vocês no exemplo anterior que, como é uma raiz de índice par, só poderia dar negativo ou zero. Concorda comigo? Poderia ser negativo, desculpa, aqui dentro poderia ser zero ou num positivo. Negativo não poderia, porque o índice é par. Só que agora a raiz está na parte de baixo da fração, está na parte de baixo. Aí eu pergunto, existe divisão por zero? Não, Rogério, você falou que aqui o denominador não pode ser zero. Então, nesta situação, essa resposta aqui de dentro só pode ser positiva. Positiva porque ela é um índice par, é uma raiz de índice par, raiz quadrada. Logo, x menos 2 maior que zero. O x só pode ser maior que 2. Ah, por que eu não posso colocar igual? Porque a raiz está na parte de baixo e não pode dar zero. Tranquilo? Então o domínio aqui vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x precisa ser maior que zero. Eu não posso colocar igual. Beleza, gente? Isso porque é uma raiz de índice par. Agora, um detalhe. Se o índice for ímpar, aí pode dar negativo, viu, gente? Se o índice for ímpar. Se ela estiver na parte de baixo, só não pode ser zero. Lembrando que índice ímpar, o radicando pode ser negativo. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então, quando o índice é ímpar, pode existir a raiz. Tranquilo? É a situação aqui porque a raiz é quadrada. Então, essa é a parte do domínio que eu queria falar com vocês. Agora, já dei a noção de função, né, falando das grandezas independentes e dependentes, o que é domínio em margem contra domínio. Tranquilo? Agora nós vamos fazer exercício.